Olá, meu nome é Marcelo e o tema do vídeo de hoje é Blitzkrieg. Espero que gostem do vídeo, então vamos lá? O historiador Eric Hobsbawm disse a seguinte frase: a Alemanha, e depois o Japão, precisavam de uma guerra ofensiva rápida pelos mesmos motivos que a tinham feito necessária em 1914. Os recursos conjuntos dos inimigos potenciais de cada um deles, uma vez unidos e coordenados, eram esmagadoramente maiores que os seus. Isso ele se refere a Blitzkrieg. Mas afinal, o que é Blitzkrieg? Trata-se de uma tática de guerra alemã que coordenava ataques de vários grupamentos das forças armadas e foi a grande responsável pelos sucessos iniciais alemães na guerra. A Blitzkrieg, que em sua tradução para português significa guerra relâmpago, ou seja, guerra rápida, foi uma tática de guerra utilizada pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Foi considerada inovadora na fase inicial da guerra e contribuiu largamente para as vitórias conquistadas pelos alemães. As forças alemãs eram formadas pelos seguintes grupos: Hirschmark, a infantaria, Kriegsmarine, marinha de guerra, e Luftwaffe, a aviação de guerra, ou a força aérea. A estratégia da guerra relâmpago foi aperfeiçoada pelo general alemão Hans Guderian no final da década de 1930. Ele baseava-se nas doutrinas militares da Primeira Guerra Mundial, atreladas à tecnologia, Pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, Hans Guderian colocou elas em prática. Todos os combates com as forças inimigas eram evitados ao máximo. Se um foco de resistência era encontrado, era imediatamente cercado, suas comunicações interrompidas, o que dificultava a tomada de decisões e a transmissão de ordens, e o resto das tropas de ataque continuava seu avanço ao interior do campo inimigo o mais rapidamente possível. O foco de resistência era destruído mais tarde pelas forças de infantaria que seguiam os ataques surpresa. A Blitzkrieg ordenava ataques de infantaria, aviação e blindados com grande velocidade e força, de maneira que deixava os inimigos sem possibilidade alguma de reação ao iminente avanço alemão. O primeiro passo dos alemães era enviar a força aérea, que era responsável por atacar alvos militares, centrais de comunicação, aeroportos, campos de aviação, grandes cidades e trilhos de trem, a fim de deixar o inimigo isolado e desorientado. Logo em seguida, a artilharia alemã atacava os mesmos alvos que a força aérea, às vezes por horas seguidas, a fim de minar qualquer tentativa de civis ou militares de reunirem-se para impedir o avanço alemão. O terceiro passo era quando os blindados alemães cercavam as cidades, a fim de destruir qualquer alvo militar que tentasse entrar ou sair do alvo específico, por exemplo uma cidade. O quarto e último passo era quando a infantaria motorizada adentrava os locais que haviam sido bombardeados. Com isso, a infantaria alemã conseguia ter uma vantagem muito grande, já que o inimigo estava sem reforços e comunicação. Muitas vezes, eles se entregavam sem muita resistência armada. A ideia da Blitzkrieg basicamente era o quê? Atacar, cercar e conquistar o mais rápido possível. Para se ter sucesso na Blitzkrieg, as forças armadas alemãs precisavam de muitos veículos e animais por tração. Por exemplo, em 1939, a Força Aérea Alemã tinha mais de 3.000 aeronaves, a maioria sendo modernas para a época, algo totalmente inimaginável para muitos dos países naquele momento. Um dos motivos dos alemães adaptarem-se para serem rápidos nas suas batalhas era o fato de que o combustível era escasso para ser desperdiçado em ataques e batalhas muito longas e sem um viés estratégico essencial. Sendo assim, o combustível era poupado para uma próxima batalha e que tivesse uma importância estratégica maior. A primeira utilização da Blitzkrieg ocorreu na Polônia em 1939, quando o exército alemão, formado por cerca de 1.500.000 homens, 3.600 veículos blindados e mais de 2.000 aeronaves, cruzou a fronteira e iniciou o ataque. Esperava-se que a Polônia pudesse resistir alguns meses ao conflito, porém, em pouco mais de 20 dias, a Alemanha havia conquistado toda a Polônia. A Blitzkrieg também levou à conquista e ocupação da Noruega após mais de 60 dias de batalha, em maio e junho de 1940. Além disso, Dinamarca, Holanda e Bélgica foram igualmente ocupadas por tropas alemãs no mesmo ano. O ataque à França começou no dia 10 de maio de 1940. No dia 4, as tropas alemãs desfilaram vitoriosas em Paris, e por volta do dia 25 a França rendeu-se. Porém, temos que lembrar que o fato de que os primeiros países a cair na mão dos nazistas não investiram tanto em tecnologias no campo de batalha, e muito menos em táticas modernas para lidar com uma guerra rápida. Muitos historiadores concordam que o que levou as vitórias alemãs no início da guerra foi a superioridade tecnológica alemã, a quantidade e qualidade dos equipamentos, do que propriamente dito a Blitzkrieg, que é a guerra rápida. Por exemplo, a Polônia, em 1939, chegou a usar uma divisão de cavalos contra os blindados alemães, e o resultado foi um verdadeiro massacre no lado polonês. Aqui a gente percebe o desespero dos defensores, diante aos atacantes, muito superiores em quantidade e qualidade. A Blitzkrieg também foi utilizada na fase inicial da invasão da União Soviética,
Mas a resistência obstinada dos soviéticos, os erros estratégicos de Hitler e a falta de combustível dos alemães levou a Alemanha nazista a uma derrota sem precedentes, sendo um dos motivos da derrota alemã no final da guerra, em 1945. A Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, se tornou um polo industrial da Europa e do mundo, ou seja, depôs as armas e voltou-se ao comércio. Com isso, a Alemanha adota a energia nuclear para suprir seus problemas de abastecimento de combustíveis e conseguir mover as indústrias nacionais. Entretanto, os movimentos ambientalistas ganham força a partir da década de 1970 na Alemanha e surgem movimentos políticos e sociais contra a energia nuclear por diversas questões ambientais e de segurança nacional. Quando eu digo as questões de segurança nacionais, não podemos esquecer que naquela época, na Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, obviamente, a Alemanha estava dividida em dois, de um lado capitalista e outro lado comunista ou socialista, como queiram. Então, neste caso, se acontecesse uma terceira guerra mundial, a Alemanha seria o centro do conflito, seria a porta de entrada para o conflito. E com muitas usinas nucleares, isso causaria uma catástrofe inimaginável naquele momento. Então, esse foi um dos motivos que levaram muitos políticos a apoiarem a ideia de retirar as usinas nucleares. Com a diminuição do uso de energia nuclear, um dos problemas da Segunda Guerra Mundial retornou para a Alemanha, a falta de combustíveis. Sendo assim, a Alemanha precisava procurar um país que pudesse suprir sua demanda energética, principalmente de gás natural e de petróleo. Assim, afirmaram diversos acordos comerciais com a Rússia para que fornecesse combustível para a Alemanha. Esse acordo existe até os dias de hoje. E esse é um dos motivos da própria Alemanha não intervir militarmente ou economicamente no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pois a Rússia poderia fechar a torneira de combustíveis dos oleodutos e deixar a Alemanha sem gás natural durante o auge do inverno alemão, além de paralisar a indústria em geral, o que levaria a uma crise política, econômica e social muito grave dentro da Alemanha. Já que o tema do vídeo é Blitzkrieg, podemos citar o conflito entre Rússia e a Ucrânia. Podemos dizer que as táticas militares russas contra a Ucrânia podem ser consideradas uma Blitzkrieg contemporânea, já que engloba um ataque surpresa com marinha, força aérea e exército atacando juntos e de forma precisa, a fim de deixar o alvo inimigo isolado e sem forças para reagir a uma invasão. Espero que tenham gostado do vídeo, aqui estão minhas referências, tchau, obrigado.